Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa maratona do Círculo Virtuoso da Medicina. Meu nome é Wilder Sidney. Sou o Arthur Rivas. E aqui nesse canal a gente fala sobre desconhecidas habilidades e atitudes que, infelizmente, a nossa formação tradicional não ensina, mas que são essenciais para a gente ter sucesso no atendimento particular. Na live de hoje, na live 01 aí dessa maratona, a gente vai falar sobre os primeiros passos, né? Quais são os primeiros passos que o médico deve dar aí para ter sucesso, para trilhar com sucesso aí no atendimento particular. Mas antes disso, né, Arthur, é importante a gente falar sobre, bem, por que a gente fala de atendimento particular, né? Por que a gente está aí há quase um ano diariamente produzindo conteúdo, né? A gente já está aí já tem um projeto cada vez maior, uma comunidade cada vez maior de médicos que acompanham o nosso trabalho, né, e que a gente tem ajudado com muita honra e com muito prazer esses médicos. Por que, de onde tudo isso surgiu? A gente vai falar um pouquinho disso antes de começar a falar dos primeiros passos, né? Então, a primeira coisa é dizer o seguinte: por que o médico ele deve buscar o atendimento particular? E o fato é o seguinte: nós acreditamos que o médico a gente não só acredita, mas a gente defende, né, que aquela medicina praticada com excelência, né? A medicina onde o médico ele consegue resgatar os tempos de glória, que a gente realmente consegue atender o paciente de forma adequada, né? Como a gente sempre sonhou, né? Todos nós, a gente escolheu a medicina. Um dos grandes motivos da gente escolher a medicina é porque a gente sonhou algum dia em fazer diferença na vida das pessoas. Então, o que a gente acredita e defende é que o médico ele precisa ser valorizado, ele precisa praticar uma medicina onde ele possa ser valorizado. E isso só acontece a partir do momento que você realmente consegue agregar valor para a vida das pessoas, né? E no final de tudo isso, né, de conseguir exercer a profissão com excelência, de conseguir realmente ajudar as pessoas, conseguir ser valorizado, no fundo, na verdade, no final, você vai ter satisfação com a profissão, que é algo cada vez mais raro, infelizmente, né? E isso a gente defende que o único caminho hoje, né? A gente não conhece outro, que a gente conhece é o caminho do atendimento particular. Por que que a Já gente... teve até experiências, né? Já teve até tentativas em outros caminhos, mas que infelizmente se mostraram totalmente contrários a isso, né? Hoje a gente vê uma grande desvalorização da medicina e a gente acredita até que seja porque o médico acaba indo por caminhos que são mais comuns, né? Como o plano e como os plantões, né? Exatamente. Cara, e isso eu passei por isso, né, Arthur? Eu entrei aí no que a gente chama de círculo vicioso da medicina, né? Enfim, eu me formei, assim como a maioria, como todo mundo, eu acredito, que querendo fazer a diferença. E aí fui para plantões, fui para plano de saúde, enfim, para o serviço público. E o que acontece é que a gente, infelizmente, né, ou a gente não é bem remunerado, ou a gente não tem as condições adequadas, a gente tem que atender um paciente um atrás do outro, correndo, né? Esse ciclo vicioso, né, de muito trabalho e pouca remuneração, baixo impacto na vida das pessoas, isso gera uma frustração muito grande, né? Eu passei por isso, não uma, não duas, mas várias vezes, né? E aí foi quando eu fiz alguns cursos de desenvolvimento pessoal, né? Marketing, gestão, enfim, de empreendedorismo. Comecei a ler muito sobre isso, né? E em um desses cursos eu encontrei o Arthur, né? A gente estava ali, apesar do Arthur ter sido meu aluno na faculdade, né? Eu ter sido o preceptor dele no estágio de medicina preventiva. O Arthur, quando eu encontrei ele nesse curso de marketing que a gente estava fazendo junto, percebi que o Arthur, o que eu estava estudando ali para colocar em prática no meu consultório, na minha clínica, o Arthur já estava tendo muito resultado. Não é isso, Arthur? Isso, e foi justamente uma mentalidade, né, diferente do comum. Então, eu entrei assim, busquei focar numa carreira de atendimentos particulares, né? Eu fiz essa decisão ainda durante a faculdade. Eu sou muito envolvido com projetos sociais, né? Eu tenho algumas causas sociais, quero mudar alguns mundos na minha vida. E meus projetos sempre davam errado pela questão do financiamento. E até que um dia eu decidi, cara, eu vou financiar meus próprios projetos, né? Eu só preciso encontrar uma atividade econômica que me permita ser próspero o suficiente para financiar os meus projetos. E eu decidi, logicamente estava fazendo durante a faculdade de medicina, eu decidi que
essa estrutura que iria financiar os meus projetos seria a minha clínica. E aí, logo que eu me formei, depois de servir exército, né, ainda durante ali, uma faculdade, uma residência de medicina de família, eu decidi abrir meu consultório particular. E assim, tive altos e baixos, né, alguns baixos no início, e principalmente alguns baixos pela falta de direcionamento. Eu não tinha, a princípio, nenhuma estratégia na minha cabeça bem definida para eu poder ter sucesso no atendimento particular. Então, eu não tinha uma estratégia de captação de clientes, eu não tinha uma estratégia de gestão, não tinha estratégia de consulta, de vendas, enfim. E foi justamente durante o campo de batalha, né, que eu comecei a entender que o médico ele precisa de conhecimentos que ele não vê na faculdade de medicina, para ele, de fato, ter sucesso no atendimento particular dele. Então, eu comecei a também buscar vários cursos, várias mentorias, várias consultorias, eu fiz alguns MBAs, enfim. E aí eu consegui, de fato, tomar algumas medidas que me permitiram ter mais sucesso na minha clínica, né? E justamente num desses cursos, né, de marketing que eu encontrei o Sidney. Passamos a conversar ali sobre, enfim, o que cada um estava fazendo. E eu achava, né, do fundo do meu coração, que era comum, durante a jornada do médico, a carreira médica, ele focar no atendimento particular. Só que quando eu comecei a falar dos meus resultados para o Sidney, ele falou, cara, isso não é comum, né? As pessoas, elas seguem outro caminho. Elas vão ou para o plano de saúde ou para o plantão, e esses resultados que tu está tendo, quase ninguém tem, né, durante a faculdade de medicina, durante assim, a carreira, principalmente no início. E aí, quando a gente começou a ver também as estatísticas, né, segundo o estudo Demografia Médica, só 15% dos médicos, né, vivem exclusivamente de atendimentos particulares. Então, foi a partir daí, dessa percepção, que a gente juntou, né, uma bagagem teórica ali do Sidney, de educador, de professor, de preceptor de residência e tudo mais, de mestrado, com a minha bagagem prática, né, com os resultados práticos que eu já estava tendo, e a gente decidiu fundar o CVM, né, o Círculo Virtuoso da Medicina, esse grande projeto voltado para ajudar médicos a trilharem caminhos de sucesso no atendimento particular. E compilando ali conteúdos que não foram ensinados na faculdade de medicina, mas que têm grande impacto no sucesso de uma carreira médica. E são conteúdos que tem coisas que são muito recentes, né? Tem estratégias de marketing que, enfim, surgiram esse ano, ainda esses anos, né? Então, são conteúdos que, quando organizados e implementados na prática, né, colocados em prática, eles trazem muito resultado para o médico, mesmo em início de carreira, mesmo que ele não tenha clínica, mesmo que ele não tenha, enfim, independente da especialidade dele. Então, o que a gente quer trazer aqui é uma metodologia envolvendo conceitos que não foram ensinados na faculdade de medicina, mas que podem ajudar o médico a trilhar um caminho de sucesso no atendimento particular. Certo, Sidney? Show de bola, show de bola, isso aí. Então, já que todo mundo agora conhece um pouquinho da nossa história e da nossa procedência, acho que agora a gente começa o conteúdo em si de hoje, que é quais são os primeiros passos que o médico deve dar para ele ter sucesso no atendimento particular. O que é importante a gente deixar claro é que se você, por exemplo, está em início de carreira, é o melhor momento para você empreender. É para você abrir sua clínica, seu consultório, né? Para você abrir seu atendimento particular. Se você já tem muito tempo de carreira, né, e quer fazer a transição, esse também é um ótimo momento. Fica com a gente aqui também, que a gente tem muito conteúdo para te ajudar a fazer essa transição. O grande lance é que, para quem está começando, querendo ou não, ele tem uma vantagem, né? Por quê? O que acontece? O médico que não define esse espaço que a gente vai falar aqui hoje, né, ele pode estar deixando muito dinheiro na mesa. Ele pode estar deixando ou de ganhar ou estar perdendo muito dinheiro, né? Por quê? Ele vai ter muita dificuldade em atrair, em encantar e de fidelizar clientes para o consultório, para a clínica particular. Basicamente, o tripé do que a gente defende está atrelado a essas três coisas. Você precisa atrair o cliente certo, precisa encantar e fidelizar esse cliente. Não é isso, Arthur? Isso. E existe uma sequência de passos para que a gente consiga alcançar esses três objetivos, né? Toda clínica ela funciona como se fosse uma empresa. Então, para uma empresa funcionar, existe toda uma sequência de estratégias que precisam ser definidas, de processos que precisam ser gerenciados, né? Para que, de fato, você consiga captar, encantar e fidelizar seus clientes, né? Então, se a gente for fazer um comparativo aqui, é como se fosse um livro. Para você iniciar um livro, né, você precisa ali traçar algumas estratégias antes, fazer um roteiro, definir os capítulos, segue um passo a passo ali para você começar a escrever. Se você começar a escrever lá do capítulo 5, né, a probabilidade de ter uma bagunça ali do cliente não entender é muito grande. Então, quando o médico não segue, né, o passo a passo, né, uma sequência exata na definição das estratégias necessárias, né, para o seu atendimento particular, isso pode aumentar e muito a probabilidade de
enfim, dele não conseguir os melhores resultados no atendimento particular. Tá? Hoje em dia, infelizmente, 60% das clínicas médicas fecham, né, em 5 anos, segundo dados do Sebrae. Então, para que, né, você faça parte dos 40%, né, que conseguem ter clínicas funcionantes, né, e faça parte dos 15% de médicos que têm essas clínicas predominantemente, né, de atendimentos particulares, é importante você seguir o passo a passo que a gente vai discutir aqui hoje, né? Iniciar a discussão aqui hoje. Exatamente. Se a gente só para exemplificar, Sidney, a gente tem alguns alunos, né, que eles estão começando agora do zero, né? São alunos que são profissionais que já tinham outras estruturas de atendimento, davam plantões ou trabalhavam com plano de saúde, né? Ou algum outro colega que trabalhava com a parte de hemodinâmica, e agora ele está iniciando, os dois, né, esses dois exemplos estão iniciando do zero, né? São médicos que já têm carreiras, ali, 5, 10, 20 anos de carreira, mas que estão iniciando o atendimento particular do zero. E a gente defende que isso é até, como o Sidney estava falando, é até mais vantajoso, né, do que aqueles que vão fazer transição, né? Justamente por causa dessa sequência que é importante a gente seguir para que a gente aumente a probabilidade de ter resultados. Exatamente. Arthur, e é legal a gente ver, né? Tem algumas nuances de cada médico, de cada pessoa que muitas vezes está mais relacionada à pessoa do que ao momento dela. Então a gente tem aluno, por exemplo, que está fazendo a transição, né? Que já tem muito tempo de carreira aí na medicina, que está fazendo a transição dos plantões para o particular e tá indo bem. E tem outros que, por exemplo, estão começando, mas também que não estão tendo tanto resultado. Então, obviamente, a gente está falando aqui que o conteúdo que a gente está falando aqui vai ajudar muito quem está no início de carreira, mas isso varia muito de pessoa para pessoa, tá, pessoal? Então, não entenda você que já está um tempo na carreira aí, não entenda que esse conteúdo não vai te ajudar, porque ele vai sim, tá bom? Mas olha só, o grande lance é que... Vamos começar então falando do jeito errado aqui, Arthur, do que na maioria das vezes a gente acaba fazendo por falta de conhecimento, né? Quando a gente decide ir para o atendimento particular. O que acontece na maioria das vezes é o seguinte: a gente tem uma formação médica tradicional que nos ensina, que não nos ensina, por exemplo, a parte de gestão, a parte estratégica, e aí a gente, como médico, a gente consegue de alguma forma, ou financia, ou junta uma grana, e aí vê alguns conteúdos, né, na internet, vê o pessoal falando que o atendimento particular é legal, dá um Google, estuda lá o Demografia Médica e vê que os médicos que têm clínicas ganham muito mais, né, são mais satisfeitos, né, trabalham até menos, em alguns casos. E eles, vou empreender, vou abrir meu consultório. Só que o grande lance é que esses colegas que não se preparam, principalmente nessa questão estratégica, na questão da gestão, né, ou seja, tem só uma visão operacional, uma visão técnica da medicina, acaba, como no livro O Mito do Empreendedor fala, né, que você acaba se tornando empregado dentro da sua própria empresa. O que a gente defende é que, se você fizer o dever de casa direitinho, você vai ter uma empresa. O que é uma empresa? É quando você constrói um sistema, né, onde você tem ali basicamente três hierarquias, né, onde você tem uma parte estratégica, que você, como dono, tem que ser o principal, onde você tem uma parte de gestão, né, que é a parte de gerência, então o gestor administrativo, o gestor de marketing, o gestor financeiro, e que no início vai ser você também. Obviamente, se você tiver já uma equipe grande ou fizer uma sociedade, aí o cenário muda. Mas se você for começar sozinho, você vai ser estratégia, você vai ser também o gestor. E aí você também vai ser o técnico, obviamente, né, que é quem vai fazer a parte ali de consultas, de procedimentos ou de exames, caso você atue. Então, um dos grandes erros é você não ter esse conhecimento estratégico, esse conhecimento de gestão, ou de pessoas, ou de finanças, ou de processos, e você acabar fazendo um investimento muito grande, como eu, por exemplo, fiz. Né? Meu primeiro... Eu fui um desses colegas que fiz um investimento alto para abrir minha clínica e que, infelizmente, ainda não tinha todas as habilidades, todos os conhecimentos e as atitudes necessários para empreender. Então, isso é um risco muito grande. Então, aqui a gente vai compartilhar com vocês, não é só o que a gente já leu, não é só o que deu certo, é o que também não deu certo. Isso vale muito dinheiro. Não é isso, Arthur? Isso. E eu quero reforçar exatamente o que você falou, essas 3 visões que é importante o médico ter. Né? E justamente por achar que tem um conhecimento técnico, né, isso seria suficiente para montar uma empresa. É a mesma coisa que um chefe de cozinha, ele tem ali, sabe fazer uma receita e ele vai decidir montar um restaurante. Né? Um professor que sabe dar uma aula decide montar uma escola. Você há de convir comigo que existe todo um conjunto de conhecimentos
e de ações que devem ser tomadas, né, numa empresa como uma escola, como um restaurante, como uma clínica, que não dependem exclusivamente do conhecimento técnico. Então, você saber prevenir, diagnosticar e tratar doenças não vai te ajudar a atrair exclusivamente, né? Só isso, né? Não vai te ajudar a captar clientes, né, para o seu atendimento particular. Não vai te ajudar a treinar sua secretária, a recrutar funcionários de forma adequada, a criar uma cultura dentro da sua empresa, a criar procedimentos operacionais padrão. Então, tem todo um conjunto de outras ações, de outras definições que são importantes de serem realizadas para que você, de fato, construa, como o Sidney falou, um sistema que funcione independente de você. Então, o que a gente está falando aqui não é nada de bicho de sete cabeças, tá? São estratégias que você vai definir, cada um desses pontos. A gente vai estar discutindo aqui hoje alguns deles, e a gente vai estar discutindo nos próximos conteúdos cada um desses pontos, que é importante você atentar, você focar e você traçar ali suas estratégias para que você, de fato, construa um sistema, uma clínica que funcione independente do médico. Né? E futuramente, quem sabe, se você quiser até substituir a sua função de técnico, né, de atendimento ali, você pode até substituir. Tá? Então, a ideia aqui é ver a clínica como blocos. Então, existe o bloco estratégico, existe o bloco gerencial, que vai pegar essas estratégias que foram botadas, que foram traçadas aqui e vai fazer o link, né, com o operacional. E existe o bloco operacional, que é quem faz a atividade fim do empreendimento. Né? No caso da clínica, do consultório médico, é o atendimento médico. O grande ponto é que a gente foca só no operacional. Tá? Então, você, pelo menos ampliando essa visão e entendendo que é importante você ter uma visão estratégica, uma visão gerencial para colocar essas estratégias em prática, você já está caminhando, né, você já aumenta em muito a possibilidade de você melhorar os resultados da sua clínica. Tá? E se a gente tivesse que pontuar aqui, né, já adentrando aqui nos primeiros passos que a gente... se a gente tiver que pontuar aqui e já ir adentrando nos primeiros passos de uma clínica, né, de um consultório médico de longo prazo, que funcione no longo prazo, a gente defende que a cultura, a definição da cultura da empresa, ela é muito importante. O que é a cultura? É um conjunto de comportamentos que vão acontecer na sua clínica, mesmo que você não esteja lá. Então, existe, né, ela parte daquela definição de missão, visão e valores, mas não de uma definição mais... tem que definir isso, bora botar aqui missão, visão e valores e colocar na parede. Não. A cultura, quando você cria uma cultura, os seus funcionários, né, a sua clínica, ela vai acontecer baseada nessa cultura, nesse código de comportamentos. Quando você simplesmente faz por fazer missão, visão e valores e você não é aquela pessoa exemplo, né, do que é essa missão, visão e valores na prática, né, seus funcionários... enfim, a sua clínica funciona de uma forma quando você está presente e quando você não está. Tá? Então, criar uma cultura na sua clínica, né, isso permite que você tenha um sistema que funcione independente de você estar lá ou não. As pessoas elas vão pautar as suas decisões, as suas ações, né, os seus funcionários vão pautar as suas ações dentro da sua clínica com base nesse código de conduta, com base nesses comportamentos operacionais padrão que foram definidos a partir da cultura. E como é que eu defino cultura? Beleza, você ter muito claro na sua cabeça qual é a missão, né, que você tem, qual é o propósito ali da sua clínica, qual é a visão, né, onde é que você quer alcançar, quais são os resultados que você quer alcançar e quais são os valores, né, o que é contribuição, é conexão, é excelência ao atendimento ao cliente. Então, se você bota, por exemplo, como primeiro valor na sua clínica, excelência ao atendimento ao cliente, e aí, por exemplo, tem alguma situação ali que está tendo algum tipo de desentendimento ali entre um funcionário e um paciente e o funcionário se lembra que não, a gente tem aqui, primeiro passo, excelência no atendimento ao cliente, então independente do que está acontecendo aqui, eu vou tentar levar isso aqui da melhor forma, porque eu quero que esse cliente tenha o melhor tipo de atendimento. Então, os valores bem definidos, e você sendo o exemplo disso, isso cria um conjunto de comportamentos operacionais nos seus funcionários. E, logicamente, quando você recruta seus funcionários e treina seus funcionários com base nesses valores, sempre resgatando esses valores, você tende a criar essa cultura na sua empresa. Tá? E aí você vai atrair pessoas, né, consumidores, pacientes, né, clientes, que muito provavelmente vão se conectar com a sua cultura, com o seu porquê. Tá? Então a gente defende muito isso, que você sempre comunique o que você acredita. Tá? A sua missão ela deve sempre ser comunicada. Porque, não sei se vocês já viram lá o Golden Circle, né, do Simon Sinek, que é um framework que ele criou dizendo que
os grandes líderes, as grandes empresas, elas motivam a partir do porquê e não do o quê. Então, quando você fala só o que você faz, você está atingindo, né, um sistema, você está atingindo o neocórtex da pessoa. E quando você comunica o porquê você faz o que você faz, né, você está atingindo o sistema límbico. E a gente tem uma frase aqui muito, muito forte, né, que o sistema límbico ele compra mais, ele se convence mais, ele fideliza mais do que o neocórtex. Então, sempre comunique o seu porquê. Olá, tudo bem? Eu sou o doutor fulano de tal, sou proprietário aqui da clínica fulano de tal, e aqui a gente acredita que a saúde ela é construída com pequenos hábitos, a saúde é construída... Enfim, a gente acredita que, pegando o exemplo da doutora Irlena, aqui, endócrino, trabalha com emagrecimento. Então, a gente acredita que o emagrecimento ele é muito mais do que uma questão de estética, ele é uma questão de saúde. Enfim, você vai bolar aquilo que você acredita e sempre usa esse termo. Né? Eu acredito, aqui nós acreditamos, aqui nós defendemos, aqui nós... enfim, que você vai atrair pessoas que vão se conectar com isso e essas pessoas têm uma probabilidade muito maior de virarem fãs, de virarem pessoas que vão se conectar com você, com o seu propósito. As pessoas não se conectam com o que você faz, mas sim o porquê você faz o que você faz. Foi por isso que a gente começou essa live de hoje falando do porquê que a gente acredita que o atendimento particular é o caminho que o médico, né, que os médicos deveriam seguir. Que está muito alinhado com o nosso propósito. De colocar uma pessoa, né, no lugar do técnico, né, do operacional. Tem uma aluna que uma das dores dela, né, que ela falou pra gente eu não aguento mais trabalhar com plano de saúde. Né? Ela disse exatamente isso pra gente. Se eu continuar atendendo por plano, eu vou ter problema, um problema mental, porque, tipo, enfim, ela já está há muito tempo no mercado, né? Enfim, já, querendo ou não, a gente acaba realmente entrando nesse transe, né? Eu defendo que a gente entra num transe de se conformar, né? A gente vai já falar que existem basicamente dois tipos de pessoas, né? E obviamente de médicos, né? Que são os comprometidos e os conformados. Então a gente acaba, cara, por vários motivos a gente acaba se conformando, né? E ela falou, não me conformo mais. Agora eu estou aqui com vocês no CVM e abriram meus olhos e agora eu quero... E aí pediu ajuda. O que a gente falou? Doutora, contrata uma pessoa, né, que está ali iniciando a carreira, venda para ela o sonho, mostre para ela que é uma boa aprender com você, com tudo que você já construiu, e essa pessoa ela vai aprender contigo, e ao passo que você vai conseguir sair da cadeira do técnico, vai parar de fazer aquele atendimento, né, de plano, correndo um atrás do outro, e vai conseguir ir para o estratégico, vai conseguir avaliar, fazer as definições estratégicas, né, da clínica, do consultório, como empreendimento, como empresa, como negócio, para fazer realmente, para dar esses próximos passos que a gente está falando aqui. Então, isso é muito massa. Né? Obviamente, se você... não, mas eu quero seguir carreira solo. Também é possível. O Arthur construiu um sistema na clínica dele sozinho. Né? Então, eu lembro que no início da nossa parceria, o Arthur, por algum motivo, ele estava viajando, e aí eu tive que ir lá na clínica, e eu me assustei, porque eu sabia que ele não estava lá, mas o volume de pessoas circulando sem ele lá era muito grande. Né? Por quê? Porque ele criou um sistema, né? E esse sistema, ele tem técnica, né, Arthur? Tem estratégias que devem ser definidas, né? Isso, tem... E a primeira delas é essa questão da cultura, né? Como eu falei. Da cultura. E aí depois a gente entra nos POPs, né? Os procedimentos operacionais padrões. Mas uma coisa extremamente importante, né, para quem está começando, né, para quem, independente de estar em início de carreira ou fazendo a transição do plano para o particular, é definir o seu posicionamento. O que é posicionamento? É como você constrói a sua imagem na cabeça do seu potencial cliente. Não é o que você acha de você, é o que o seu cliente vai achar de você. Então não adianta a gente falar, por exemplo, sei lá, não adianta o Arthur falar que eu sou especialista em emagrecimento. Não. Ele precisa desenvolver ações de posicionamento para que as pessoas o vejam como especialista em emagrecimento. Né? Não basta ser bom, né? Você tem que parecer bom e fazer as pessoas acharem que você é bom. Isso, exatamente. Então, como é que a gente vai ter uma das lives, né? A gente vai fazer 15 lives
para você que está chegando aí, que não sabe ainda. Uma das lives a gente vai aprofundar, nessas lives a gente vai aprofundar bastante em cada um desses tópicos que a gente está falando aqui. Mas a primeira, dentro do conceito de posicionamento, a primeira coisa é você definir o seu nicho, a sua área de atuação. Então, por exemplo, se você já tem uma especialidade, se eu não me engano, a Nana, eu devo ter tido contato com ela no direct, eu sei que ela é oftalmo, se eu estiver errado você me corrige aí. Então, a oftalmologia, por exemplo, já é um nicho, é uma área de atuação. Mas com o mercado cada vez mais competitivo, saturado, né? Então, a concorrência, principalmente em grandes cidades, é gigantesca. Então, não adianta ser só oftalmo, não adianta ser só endócrino, não adianta ser só cirurgião. Você precisa subnichar. O que é subnichar? Subnichar é você definir uma área de atuação dentro da sua área de atuação. Então, por exemplo, no caso da Nana e da oftalmo, será que ela poderia, por exemplo, se ela... Aí tem que ver, aí a gente vai dar algumas dicas aqui de como fazer isso, mas uma das coisas que ela pode escolher é oftalmopediatria, retina. A gente tem alunos que trabalham com catarata, tem alunos que trabalham que são especialistas em retina, enfim. Eu só queria pontuar aqui, só para todo mundo entender e acompanhar o raciocínio, por que é importante isso, né? Ah, vou fazer só uma sub porque todo mundo está fazendo sub. Não, o que acontece? Analisando pela ótica do mercado, as pessoas elas tendem a se conectar com marcas, né? No atendimento particular, as pessoas não buscam resolver dores, elas não buscam a sua especialidade, elas buscam pela sua marca. Então, as pessoas se conectam com marcas. Se você for olhar, quando você for pensar aqui em refrigerante, vai vir uma primeira marca na sua cabeça. Provavelmente Coca-Cola, enfim, vai ter algumas marcas que vão vir na sua cabeça. Então, as pessoas elas tendem a lembrar do primeiro e aí escolherem, né, enfim, terem acesso àquele produto, àquele serviço, elas buscam o primeiro, no máximo ali o segundo, extrapolando o terceiro. Então, quando você não é o primeiro a ser lembrado na cabeça do cliente, provavelmente você não vai ser o primeiro a ser escolhido. Então, existem ações que são necessárias de serem realizadas para que você construa a sua marca, né, e para que você comunique aquilo que você faz com aquilo que as pessoas estão buscando. Então, no atendimento particular, a gente vai discutir aqui que existem vários tipos de clientes, né? Existe cliente de preço, cliente de relacionamento. Então, no atendimento particular, a sua comunicação é voltada para pacientes de relacionamento, ou seja, pacientes que buscam uma experiência, e eles vão buscar, a partir do momento que eles adoecem, o melhor profissional que tem a determinada marca. Então, por exemplo, na sua região, pode já ter, no caso da Nana aqui, já pode ter um oftalmologista como primeiro colocado. Ah, mas e aí, quando já tem um primeiro colocado, o que eu faço? Só, sei lá, fico esperando aqui chegar algum paciente? Não. Você pode criar um posicionamento lateral ao dele. Então, por exemplo, se ele já é um grande nome de oftalmologia, já tem grandes nomes na oftalmologia geral na cidade dela, ela pode criar, por exemplo, oftalmologia, sei lá, para mulheres, oftalmologia para crianças. Não necessariamente é uma subespecialidade, tá? Você não precisa, não, putz, agora então, porque eles falaram, vou ter que fazer um fellow, não sei onde. Não. Às vezes é só uma característica, é uma raça, não, eu sou... a gente já conheceu histórias de, por exemplo, médicos que eram nipônicos, e aí eles focaram os seus atendimentos das suas especialidades em pacientes nipônicos. Ou então médicos que eram vegetarianos e focaram a sua atuação em pacientes vegetarianos. Sei lá, um endócrino que foca só no grupo dos vegetarianos, um cardio. Então, o subnicho, né, ele não necessariamente é uma subespecialidade, mas uma categoria lateral à sua área de atuação principal. Tá? Deu para entender? E por que é importante isso? Porque você vai criar uma marca naquela categoria. E quando a pessoa pensar em, por exemplo, oftalmologia para mulheres, ou oftalmologia, no exemplo dela aqui, estrabismo. Quem é o primeiro nome de estrabismo aqui nessa região? É a doutora Nana. Então, opa, quem é a doutora Nana? Vamos atrás da doutora Nana. Então, é isso que a gente fala quando a gente defende a definição de nicho e subnicho. Tá? Por quê? Porque a partir disso, você vai tomar ações de posicionamento justamente para você... para que a sua mensagem, a sua comunicação chegue no paciente que está buscando esse tipo de serviço. E é interessante também dizer, né, Arthur, que você não necessariamente porque você vai desenvolver ações de posicionamento, você vai deixar de atuar nos outros nichos, nos outros subnichos. Então, não é porque você vai ser um oftalmo, especialista em estrabismo para mulheres, que chegar um homem você não vai atender. Você vai atender também.
O grande lance é você... Qual é o grande... Resumindo de novo, né? Reiterando a importância disso, porque realmente isso é muito importante. A grande sacada de fazer essas ações de posicionamento é que você acelera em muitos anos a construção da sua marca. Então, enquanto seu professor da faculdade, da residência, demorou 10, 20 anos para construir o nome dele, você pode desenvolver ações de posicionamento e em 1 ou 2 anos você constrói a sua marca, né? E você constrói ali, você começa a construir uma carteira de clientes, né, no atendimento particular. Beleza? Uma outra coisa dentro do posicionamento que é importante a gente definir é o público-alvo. O que é o público-alvo? Basicamente, o Arthur já deu uma introdução, uma pincelada, mas é isso, é você definir com quem que você quer falar. Então, não adianta a gente simplesmente ligar a câmera aqui e fazer live todo dia. Não adianta. Não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer e dar certo, não. Não. Por trás disso aqui, existe todo um planejamento. Então, por exemplo, hoje, para a gente falar como a gente fala hoje, por exemplo, para construir essa live, tem todo um script, onde a gente faz, enfim, a gente faz todo um planejamento prévio. Já são meses e meses, né? A gente está aí para completar 1 ano de projeto, onde a gente vem lapidando a nossa comunicação. Então, do mesmo jeito, é o médico que quer atrair determinado tipo de cliente. Então, não adianta você só sair falando de doenças da oftalmologia, de doenças da pediatria, de doenças da cardio. Não. Você precisa definir bem o público que você quer atrair, tá? Então, definir idade, definir gênero, enfim, grupo de patologias. Então, por exemplo, tem um aluno nosso que está aqui, inclusive, que ele é neurologista e um dos posicionamentos que ele está desenvolvendo é em transtornos de memória, né? Então, na comunicação dele, ele está sempre falando ali, né, de como ele está sempre voltando a comunicação dele para ajudar pessoas ou famílias, né, com pessoas que têm algum problema como demência, Alzheimer, enfim. Então, esse tipo de conteúdo que ele cria é algo estratégico para criar na cabeça dos potenciais clientes dele um posicionamento, tá bom? E pegando aqui até o exemplo da colega aqui, que ela perguntou sobre o subnicho voltado para a especialidade, para a felicidade. A gente tem um aluno que olha que interessante, olha como o poder da história é bonito, né? Dessa questão que a gente falou de falar o seu porquê. A gente tem um aluno que ele é cardiologista e ele trabalhou a vida inteira com hemodinâmica. E aí ele passou a se incomodar com isso, né? Ele cuida do paciente quando ele já está chegando, às vezes ele nem consegue, enfim, desenvolver alguma estratégia que salve a vida do paciente, mas ele chega no paciente praticamente no final, ali, depois de já ter construído a doença. Ele falou, cara, eu sonho em abrir um consultório, mas eu sempre fui para a carreira dos plantões, enfim. E a minha ideia de abrir um consultório é trabalhar a base da cardiologia, né? Fazer a prevenção do infarto. Eu não quero mais que o paciente chegue comigo para eu botar um stent nele, não. Eu quero trabalhar os hábitos, eu quero criar um ambiente de saúde para ele. E ele já estudou muito essa questão da psicologia positiva e ele defende que o paciente dele só vai conseguir alcançar essa mudança de comportamento se ele tiver alinhado com o propósito dele, tem as razões de vida dele bem definidas, enfim. Então, o nicho dele, o subnicho de atuação dele dentro da cardiologia é prevenção do infarto, mas a comunicação dele sempre é voltada para que você encontre razões para o seu coração bater mais forte, uma coisa assim. Então, ele sempre está trazendo essa questão da felicidade, essa questão da pessoa encontrar o propósito para que isso motive mudanças de hábitos, para que isso motive comportamentos que evitem o infarto. Olha que ideia bacana. E quando ele fala isso, ele vai, nos conteúdos dele, ele vai atrair pessoas que se interessam por isso. Então, é bem interessante. E aí, pegando o gancho do Sidney, quando você define o público-alvo, na verdade, não é só definir, é aprofundar. Você tem que ter muito claro quem é, se possível, até imaginar uma pessoa exata, né? Então, digamos que um parente seu é exatamente o seu público-alvo. Digamos que você é um endócrino que trabalha com emagrecimento. Você tem uma pessoa da sua família que ela é exatamente o seu público-alvo. E aí é importante você ter muito esmiuçado quais são os comportamentos dessa pessoa, quais são as dores dessa pessoa, por que essa pessoa não procura, por exemplo, o endócrino, ou quando ela procura, o que faz ela desistir do tratamento.
quais são os sonhos, qual é a idade dela, qual é a profissão dela, qual é a forma dela encarar a vida. Então, quando você tem isso bem mapeado, você consegue fazer conteúdos que se conectem com essas pessoas. Então, a gente vai defender aqui, né, que existe uma das grandes estratégias de você captar clientes através da sua comunicação, através da produção de conteúdos de valor para as pessoas, né, o que a gente chama de marketing de conteúdo. E para você fazer um conteúdo que seja de fato benéfico para a pessoa, esse conteúdo tem que ou resolver uma dor daquela pessoa ou ajudá-la a alcançar determinado tipo de sonho. Então, você tem uma possibilidade de persuadir, de atrair um cliente muito mais se você fala alguma coisa, se você dá uma dica na sua rede social, por exemplo, que ajuda ele a resolver uma dor dele, do que você simplesmente falando, olha, você está atrás de um endócrino, você quer emagrecer? Procure a clínica tal, lá a gente faz assim, assim, assim. Então, quando a gente faz esse estudo minucioso do público-alvo, a gente começa a ver, esse cara, ele não consegue fazer dieta porque ele tem uma vida estressante. E aí você vai falar na sua comunicação, olha, eu entendo que você tem uma vida estressante, eu entendo que a sua vida hoje, você não tem tempo para brincar com seus filhos, você chega em casa cansado, você chega em casa isso, e aí você se olha no espelho, você não consegue, você não... Então, a sua comunicação, o paciente que está vendo, está tendo acesso àquele conteúdo, ele vai pensar, caramba, ela está falando comigo. Esse sou eu, isso que ela está falando para mim. Então, a probabilidade de você criar uma conexão aí e atrair essa pessoa é muito maior, tá? Então, quando você consegue estudar minuciosamente o seu público-alvo e saber exatamente suas dores, os seus medos, isso você vai sabendo também com o tempo, tá? Às vezes a gente faz a estratégia aqui baseada no que você acha, mas com o tempo você vai tendo essas respostas muito mais claras na sua cabeça. E aí, a partir do momento a partir do momento que você tem isso bem definido, você vai traçar todo o restante das estratégias na sua clínica. Por isso que a gente fala que é um passo a passo. Porque olha só, você imagina que você vai estudar seu público-alvo se você não definiu sua cultura. Se você não passou por um processo de autoconhecimento. E, por exemplo, você vai começar com emagrecimento, mas será que você gosta de trabalhar com emagrecimento? Você vai começar ali com oftalmologia pediátrica, enfim, chutando aqui, né? Mas será que você gosta mesmo de trabalhar com isso? Porque você vai começar a atrair uma pessoa que tem dores em relação àquilo, tem sonhos em relação àquilo. Então, se você não fizer esse dever de casa, de começar pela cultura, a probabilidade de você se frustrar no meio do caminho é muito grande. Então, a gente tem até aluna que passou por isso, né, Arthur? Que fez toda uma formação, por exemplo, ela é gineco-obstetra e fez depois masto. E hoje ela está mudando, está fazendo a transição de carreira dela para a medicina de estilo de vida. Já respondei numa pergunta aí. Uma colega perguntou se é possível, um colega, né, o Rafael, perguntou se é possível criar um atendimento particular, um consultório, uma clínica para medicina de estilo de vida. Sim, é possível. Desde que você siga esses passos, né, que você comece. Arthur, e aí eu queria... Beleza, uma vez que a gente definiu, para a gente avançar aqui, aí a gente responde as perguntas depois. Uma vez que a gente define a cultura, o posicionamento, aí a gente está preparado para ir para os diferenciais competitivos, não é isso? Exatamente. Então, definido o público-alvo, a gente vai pensar nos diferenciais. E é importante você pensar... a ideia é você responder essa pergunta, né? O que faria esse paciente escolher ir na sua clínica do que ir na clínica, por exemplo, do concorrente, ir na clínica do colega que já está há mais tempo no mercado? Então, a escolha do cliente, ela sempre vai ser emocional e ela vai ser baseada nos seus diferenciais. Quanto maior é a diferenciação, né, quanto mais único é o serviço que você oferece, maior é a probabilidade dele escolher, maior é a probabilidade dele pagar o preço que você cobra e pagar bem, pagar feliz, né? Então, a gente diz que quando você consegue identificar e estudar seu público-alvo, você consegue criar, ao longo de toda a jornada do cliente, valor para esse paciente, né, o preço que você cobra se torna irrelevante, né? Uma frase célebre do Dr. Caproni: quanto mais valor você oferece na sua consulta, o preço que você cobra se torna irrelevante. Então, pensando na jornada do cliente, a gente traçou aqui, né, ao longo da nossa metodologia, 4 passos, tá? 4 blocos da jornada do cliente, que é importante você ter estratégia específica para cada um desses blocos. Então, primeiro, o paciente precisa saber quem você é. Então, você precisa ter estratégias de marketing. E a gente vai ter conteúdos específicos esmiuçados sobre estratégia específica de marketing. Mas, como eu já falei aqui, se você consegue fazer conteúdos específicos para as dores do cliente, você já cria um diferencial.
porque grande parte dos seus colegas estão fazendo aquela estratégia do tipo, tira uma foto bonitinha, uma foto ali e tal, faz todo um caqueado ali de beleza e, marca uma consulta comigo, procurando um cardio, marca uma consulta comigo. E isso a gente sabe que tem um resultado muito pequeno, muito limitado. Então, quando você contrata uma agência, e aí a agência vai lá e pega um monte de post pronto, umas fotozinhas já de banco de imagens, pega uns textos já prontos lá do Google, do Wikipedia, e bota lá, falando só da doença. Você conhece síndrome dos ovários policísticos? Você conhece... enfim, aí começa a falar só da doença, da doença, da doença. Beleza, isso é uma forma de produzir conteúdo, mas tem forma de você ser mais... de você atrair mais o paciente, né? Quanto mais emocional você produz, quanto mais emocional é o seu conteúdo, maior a probabilidade de você captar o cliente. Então, assim, em vez de você falar da doença, você começar falando do sintoma, você contar uma história, enfim, tem várias técnicas que a gente vai falar em outros conteúdos, mas é possível desenvolver estratégias, desenvolver diferenciais nesse bloco de captação de clientes, tá? O segundo bloco é um bloco beleza, digamos que o cliente já lhe conheceu, você já despertou nele, através dos seus conteúdos, a vontade de marcar uma consulta com você. E aí, o segundo momento, né, é justamente quando o cliente chega na sua clínica. Na verdade, quando o cliente liga para a sua clínica e fala com a sua secretária. Então, esse é o primeiro momento onde as estratégias de gestão vão entrar em voga, né, vão entrar em alta aqui. Então, se você, por exemplo, não tiver medidas específicas para recrutar pessoas de forma adequada e para treinar essas pessoas de forma adequada, você já pode estar afastando o seu cliente, você já pode estar perdendo consultas simplesmente pelo atendimento da sua secretária. Então, o segundo ponto de diferenciais importantes que você vai traçar em relação às pessoas, né, fazer um recrutamento e um treinamento adequado de pessoas. Segundo, ao ambiente, né, fazer um ambiente voltado para o seu público-alvo. E terceiro, processos. Tá? A gente vai falar sobre cada um deles, né? Mas só para você já ter, começando a ir se ambientando ali com os termos, né? Então, primeiro, marketing. Segundo, primeiro fazer uma captação assertiva de clientes. Segundo, transformar a sua clínica em uma clínica que encanta o seu paciente. Terceiro, consulta. A gente defende que a consulta é uma ferramenta fantástica, um momento fantástico de você encantar o seu paciente. E principalmente se você adota uma consulta mais emocional, uma consulta que transforma o seu paciente em fã. Né? O Sidney evoluiu 4 passos da consulta. A gente consegue envolver a sua consulta em técnicas, em ferramentas que as grandes empresas utilizam com a gente, né? Para aumentar a persuasão deles com a gente. Então, logicamente, o médico pode utilizar de forma ética determinadas ferramentas para aumentar a probabilidade do paciente seguir as suas orientações. Você pensar comigo, se o paciente não seguir suas recomendações, ele não vai ter resultado. Se ele não tem resultado, ele não volta nem indica. Então, a sua clínica acaba morrendo. Então, terceiro ponto, ter uma consulta que transforme pacientes em fãs. Tá? E o quarto ponto, ter uma conduta, um pós-consulta que que fidelize esse paciente. Né? E a gente defende todo um conjunto de medidas, né, no pós-consulta que você pode tomar para você já ir encantando, para você gerar esse efeito de encantamento na cabeça do seu cliente. Tá? A gente não vai conseguir falar tudo isso daqui hoje, mas pelo menos já fiquem, né, tenham em mente esses 4 passos. Tá? Captação assertiva, clínica que encanta, consulta que converte e conduta efetiva. Tá bom? Show de bola. E aí a gente parte para algumas dicas práticas, tá, pessoal? Nessa live aqui, basicamente, nessa primeira aula aqui, a ideia era vocês conhecerem a gente, conhecer o nosso trabalho. A ideia também foi mostrar que existe um caminho, tá? Que existe técnica validada, testada na prática, não só por mim, não só pelo Arthur, mas por centenas de alunos aí que a gente já tem, milhares de médicos que acompanham a gente. Então, dica prática para você dar esses primeiros passos agora. Primeira dica, e talvez uma das mais importantes, é autoconhecimento. O Arthur falou o seguinte, uma das coisas para você falar, quando você vai definir o seu posicionamento, é você se autoconhecer, definir seus valores, né? Definir seu propósito, definir seus pontos fortes, né? Arthur, teu áudio não tá legal. Fica bem fácil da gente exemplificar. Na urologia você tem a opção de trabalhar com clínica,
tem a opção de trabalhar com cirurgia, com procedimentos, com exames. Mas o grande lance é o que realmente faz você, o que você gosta de fazer. Porque se você gosta de fazer aquilo, você vai ficar cada vez melhor. E aí entra a segunda, dentro da questão do autoconhecimento, existe a questão da paixão. Então, o que você gosta? O que você é apaixonado por fazer? Segundo, existe a questão da habilidade. O que você é bom? O que você faz com destreza, com maestria, né? Ou aquilo que você quer ser bom, né? Então, vamos pegar a urologia de novo. Eu gosto de... Esse nosso aluno, ele gosta de operar cálculo. É uma das coisas que ele gosta muito, né? De fazer a cirurgia ali de retirada de cálculo. E ele fala não só que ele gosta, que ele é muito bom. Então, uma das coisas que ele se posiciona é para isso. Mas um terceiro ponto extremamente importante é você entender a demanda do mercado. Existem pessoas que estão dispostas a pagar por aquilo que você é bom e que você gosta de fazer. Então, dentro da urologia, voltando por exemplo, o aluno ele gosta muito de cálculo, ele tem a habilidade de operar cálculo, mas ele diz que tem uma demanda grande de cálculo. Só que, quando a gente analisa de forma mais aprofundada o cenário dele, um dos posicionamentos que ele está também focando é na parte, por exemplo, de crioterapia, né, de cirurgia de... Deu um branco agora, Arthur? Varicocele. Varicocele. De varicocele, né? Porque além de ser um procedimento que ele também diz que gosta de fazer, que tem habilidade, é um procedimento mais rentável. Então, você tem uma siglazinha que a gente chama de PHD. Né? Então, paixão, habilidade e demanda. E para você chegar nisso, você precisa fazer um exercício de autoconhecimento. Então, beleza. A partir do momento que você fez o autoconhecimento, você vai buscar conhecer o seu público-alvo, tá? Eu já tentei ajustar aqui, tá? O meu tá estranho, será? Deixa eu mostrar aqui. Show, já melhorou. Já melhorou mais? Tá. Então, beleza. Melhorou. Primeiro ponto, autoconhecimento, né? Você com você mesmo. Segundo ponto, conhecimento do seu público-alvo, né? Da pessoa que você vai lidar. Então, dica prática agora. Esse exercício tem que ser fundamental, tá? Tem que ser o ponto de partida. Estude minuciosamente, na verdade, defina e estude minuciosamente o seu público-alvo, tá? Qual é a idade dele, qual é o sexo, né, se tiver, qual é o sexo predominante, né? Qual é os comportamentos deles, quais são as dores, quais são as objeções dele em relação ao tratamento, por que esse paciente desiste do tratamento, ou quais são as motivações dele na hora de buscar o tratamento. Então, a partir do momento que você tem tudo isso bem definido, você vai conseguir bolar todo o resto das estratégias e bolar de uma forma muito mais assertiva, tá? Bolar de uma forma que vai, muito provavelmente, encantar esse paciente. O que é o encantamento? É quando você supera as expectativas dele. Então, ele tem uma determinada... Ele espera algo de um atendimento particular, da sua consulta, do atendimento da sua equipe, enfim. Mas quando você consegue superar isso, a probabilidade dele lhe indicar e dele virar fã é muito maior. Tá? Se ele não atingir esse efeito de encantamento, a probabilidade dele indicar é muito baixa. Tá? Então, para isso, faça um estudo minucioso do seu público-alvo. E a partir do momento que você tiver isso bem definido, você vai conseguir desenvolver todas as outras estratégias. Daí, nos próximos conteúdos, muito daquilo que a gente vai falar, a gente vai remeter a isso. Tá? Então, você já definiu aqui os comportamentos, as objeções, as oportunidades que ele não está vendo, e aí agora a gente vai fazer um conteúdo específico para isso. Agora você vai fazer a sua clínica dessa forma, você vai fazer... Então, todo o resto da nossa comunicação aqui vai ser direcionada para isso, tá? Para que você consiga, a partir dessa identificação das dores e dos sonhos do seu público-alvo, conseguir comunicar que você é capaz de resolver essas dores ou de ajudá-lo a alcançar os seus sonhos, tá?